Bem, agora que a gente já falou do tecido epitelial, vamos falar do tecido conjuntivo? Aqui começa na nossa página 112. E a gente vai falar que eles são basicamente tecidos cheios de corrente sanguínea. Vamos pensar desse jeito. Por eles corre muito sangue, ao contrário do tecido epitelial. Ou seja, eles estão bem juntinhos com os tecidos epiteliais para que o tecido epitelial consiga pegar um pouquinho desses nutrientes que estão no nosso tecido conjuntivo. Vamos separar o tecido conjuntivo em dois grupos: o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais, que são todos os outros. Dentre os tecidos conjuntivos especiais, a gente tem o adiposo, o ósseo e o cartilaginoso, além do sanguíneo, mas o sanguíneo a gente vai ver depois. Na página 113, a gente vai ter algumas coisinhas, algumas células que a gente encontra dentro desse tecido. Não se assuste não, a gente não vai precisar dar uma olhada nelas aqui por cima. Contudo, eu vou citar rapidinho, por exemplo, os macrófagos, que são células especializadas em eliminar invasores patógenos que entram no nosso corpo. A mesma coisa com os linfócitos, que ajudam também nesse processo de defesa do nosso organismo. E também existem aqui células que servem para produzir proteínas e afins. A gente não vai estudar especificamente nenhuma delas por enquanto. Então, basta você ter o nome delas aqui salvo pela figurinha que a gente tem na página 113. Mas, aproveitando que a gente já está aqui, vamos falar, por exemplo, dos colágenos. O colágeno é um tipo de proteína que é muito presente no nosso corpo. Basicamente, ele serve para deixar as coisas mais rígidas. Então, quando a gente fala de fibra colágena, a gente está falando de uma fibra que deixa as coisas mais rígidas. Já como uma espécie de contrário, a gente tem as fibras elásticas, que são formadas pela elastina, que é o tipo de proteína que deixa o tecido um pouquinho mais flexível e menos duro. Sendo assim, a gente pode definir o tecido conjuntivo propriamente dito em dois: o frouxo e o denso. O frouxo, ele tem poucas fibras e é bem disperso, bem espalhado. Enquanto o denso tem muitas fibras, principalmente de colágeno, que deixam ele muito junto, como se fosse uma coisa bem mais rígida e resistente. Agora entrando nos tecidos especiais, nos tecidos conjuntivos especiais, a gente já vai abrir aqui na página 114 com o tecido adiposo. Quando a gente fala de algo adiposo, a gente está se referindo à gordura. E gordura é lipídio, vamos lembrar disso. Então o tecido adiposo ele é basicamente o que confere a gordura ao nosso corpo. Para agora, vale a pena ressaltar que o tecido adiposo, ele sendo a gordura, tem um papel fundamental em preservar energia. Então o tecido adiposo é basicamente uma fonte de energia para o nosso corpo, que a gente gasta sempre que se movimenta ou faz algum exercício. Por isso, se você quer emagrecer ou perder gordura, você tem que se mover, correr, brincar, pular, porque isso faz o quê? Queima gordura, consome energia. Por isso que a gente emagrece, a gente perde gordurinhas e tal. Mas é óbvio, o tecido adiposo tem outras funções. Se você já viu uma gordura de um animal na carne que você vai comer no churrasco, etc., você vê que ela tem uma consistência diferente. Ela aparentemente, e isso não é só de aparência, ajuda a evitar impactos. Ou seja, o nosso tecido adiposo ele também serve como uma espécie de proteção. Ele evita que você se machuque muito quando você sofrer algum impacto. Mas óbvio que existem também outras funções. Ele também consegue modelar o nosso corpo. É só você ver, quando você engorda, você ganha barriguinha, você ganha um peito um pouquinho maior, mais inchado, os seus braços ficam mais gordinhos, essas coisas. Agora, quando você perde, aí você começa a ter os seus músculos mais aparecendo, o seu corpo também ganha um outro formato, mas então o seu corpo muda. Isso não só por ganhar ou deixar de ganhar ou perder gordura, mas também durante o seu crescimento. A forma como a gordura se espalha pelo seu corpo é diferente quando você é criança, bem pequenininho, bebezinho, e quando você é adulto. É só você olhar a diferença de um bebê gordinho para um adulto gordinho. É bem diferente, porque a forma como a gordura se distribui é completamente diferente. Contudo, tem uma função muito da hora no tecido adiposo, que é justamente o de deixar um equilíbrio térmico. Ele ajuda a segurar calor. Então, pensa assim, se você é mais gordinho ou conhece alguém que é mais gordinho ou gordinha, nos dias de calor, no verão, por exemplo, essa pessoa sua muito mais do que as outras. Agora, no inverno, ela sente muito menos frio. É porque como tem mais gordura, ela acumula mais calor.
É por isso que os animais que hibernam, eles costumam comer muito, ficar bem gordões para aguentarem o inverno de boa, porque eles acumulam muita gordura e isso deixa o corpo deles quentinho, mesmo que tudo ao redor esteja gelando. Ok, vamos agora para o tecido ósseo. Aqui na página 115 a gente tem toda uma explicação bem simplesinha até. O tecido ósseo ele é basicamente o tecido dos nossos ossos mesmo. Nosso osso é um tecido, acredite. Às vezes a gente pensa que o osso é uma coisa maciça e extremamente densa, mas na verdade ele tem somente uma parte bem compacta, enquanto outra parte dele é bem porosa, ou seja, tem vários buraquinhos, não é nada extremamente fechado. Se você já quebrou um osso de galinha e olhou no centro, você já viu que aquilo tudo não é completamente preenchido. É meio oco e tem algumas partes que são meio furadinhas. E isso não é à toa, é porque ali também corre sangue, acredite. Então, dentro do nosso osso, a gente também tem uma coisa chamada medula óssea, que é uma mistura de gordura, vaso sanguíneo, um monte de coisa que tem dentro dos nossos ossos. Então, é fundamental essa correlação entre um lado exterior bem mais rígido e duro e um lado interior um pouquinho mais poroso que fazem os ossos. Para a parte do osso que é mais rígida e compacta, a gente chama de osso compacto. E para a parte que é mais porosa, a gente chama de osso esponjoso. Olha, terrível. A gente pode separar o osso, quando ele é muito longo, em três partes. A epífase, que é meio que a cabecinha do osso. A metáfase, que é mais ou menos o local entre a cabecinha do osso e o resto do osso. E a diáfase, que é todo aquele tronco do osso que a gente conhece. Então aqui no livro você vai ter a linha epifisária. Esse palavrão aí é basicamente a separação entre a epífase e o resto do osso, que é a diáfase e a metáfase. Para deixar esse osso ainda mais forte e protegido, na parte externa dele a gente tem outro tecido conjuntivo, que é o periósteo. Então ele ajuda a deixar o osso ainda mais denso, ainda mais duro, ainda mais pesado. Ele chega lá revestindo ele por fora e deixando tudo ainda mais rígido. Agora, se você já ouviu falar de atrito, você sabe que quando a gente esfrega duas coisas muito rígidas e duras uma na outra, elas vão se desgastando. Bom, como é que o osso não se desgasta se quando a gente se move, né? Teoricamente eles estão se movendo também, entrando em atrito um com o outro. Bom, a resposta está no tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele basicamente serve para dar uma sustentação para algumas partes do nosso corpo. E alguns locais que você precisa ter alguma estrutura um pouquinho mais rígida, mas nem tão rígida assim, que ainda tem um pouquinho de flexibilidade, a gente tem esses tecidos. Eles não têm irrigação da corrente sanguínea, ou seja, tem a mesma situação da nossa epiderme. E aí o que acontece? Você precisa dos outros tecidos conjuntivos para isso funcionar. Então, o nosso querido tecido cartilaginoso, ele tem uma relação muito íntima com o pericôndrio, que é um tecido conjuntivo que tem esses vasos sanguíneos e ajuda a nutrir a nossa cartilagem. A gente encontra cartilagem em vários lugares do nosso corpo, nariz, orelha, traqueia, um monte de lugar. E a cartilagem ela pode ser dividida e classificada pela quantidade de fibras que ela tem. Lembra lá fibras colágenas e elásticas? As fibras elásticas, quando elas estão presentes um pouquinho, não tem muito, mas tem lá o suficiente, a gente tem cartilagens hialinas. Elas servem mais ou menos para sustentar as nossas fossas nasais aqui no nariz e também estão presentes na traqueia. Agora, quando você tem fibras elásticas e colágenas juntas, mas muito mais fibras elásticas, aí a gente tem a nossa querida cartilagem elástica. O nome já está dizendo tudo. Ela é presente nas orelhas, por exemplo. É quando você tem uma cartilagem que é para ser resistente, mas nem tanto, que você ainda consiga fazer as dobradinhas e tal, tranquilo. Agora, quando a cartilagem tem que aguentar pressão, tem que ser resistente, ela é muito rica em fibras colágenas e tem poucas fibras elásticas. Nesse caso, a gente tem as cartilagens fibrosas. E onde a gente encontra a cartilagem fibrosa? Bom, nas junções entre os ossos, especificamente nas junções da nossa coluna vertebral, que é uma estrutura que segue por toda a nossa vértebra, aqui nas nossas costas.
Entre os discos da coluna vertebral, a gente tem essa cartilagem, que serve justamente para evitar o atrito entre eles. Ou seja, um osso com o outro vai ter atrito, vai ter desgaste, e aí a gente não ia aguentar muito tempo. Agora, quando você tem essa cartilagem, que é suavinha, ela não é tão áspera quanto o osso, aí a gente não tem esse desgaste tanto, e aí a gente consegue funcionar melhor. Então, tendo uma cartilagem entre um osso e outro, na hora que eu movo, fica tudo de boa. Ele não vai se desgastar tanto. Bom, para a gente não se alongar muito, foi isso por hoje. A gente vai fazer então, para a próxima aula, as questões aqui da página 112, ok? Então, página 111 tem a figura, a página 112 tem as perguntas. Essa vai ser a atividade para a próxima aula. Espero vocês lá. E agora retornem para a nossa aula ali no Microsoft Teams para a gente ter um papinho nesse tempo que sobrar.